Olá! Nós vamos falar da classificação das receitas públicas pelo critério econômico, pelas suas categorias econômicas. Essa classificação econômica, essa classificação pelo critério econômico, é adotada pela própria Lei 4.320 de 1964. Essa lei regula a elaboração do orçamento e pretende que as receitas sejam alocadas, sejam colocadas no orçamento. Claro que aí a mera previsão de receita será colocada no orçamento de acordo com a sua categoria econômica, ou seja, sua fonte econômica. Estamos falando de dinheiro. Então a pergunta que se faz é: de onde vem esse dinheiro? De onde está vindo essa receita? Até porque, a partir desses dados, e vocês sabem que a Lei 4.320 é uma norma geral de obedecimento por todos os entes da federação, então eu vou ter informações de previsão das receitas de todo o país. A União terá a sua classificação econômica de receitas lá no seu orçamento, cada estado também e o município também. Eu posso somar essas previsões e calcular quanto se espera de arrecadação tributária, por exemplo, no Brasil inteiro. Essa consolidação de dados, essa consolidação nacional é muito importante para que a gente tenha realmente a ideia, o conceito até da carga tributária do brasileiro, por exemplo, ou até da disponibilidade geral de todos os entes da federação em relação aos seus recursos para poder atender os serviços públicos, cada um dentro da sua competência, da sua atribuição. Então, o artigo 4º da Lei 4.320 divide as receitas em categorias econômicas, em primeiro lugar, em dois itens: receitas correntes e receitas de capital. Então, essa primeira divisão, e pela forma, pela origem que esse dinheiro vai ingressar aos cofres públicos. Então, dá a ideia, né, que a receita corrente é uma receita de fluxo constante, o chamado fluxo corrente. Então, é essa receita previsível, claro, essa receita ordinária, e que eu tenho um fluxo, digamos, periódico, mensal, vamos dizer assim. Na verdade, são receitas que ingressam todos os dias, né? Mas eu poderia fazer uma consideração aí, quanto por mês dessa receita que vai existir, para que eu faça um fluxo entre receitas e despesa, por isso um fluxo corrente. Nas receitas de capital, a origem dessas receitas são mais esporádicas, vamos dizer assim. São receitas que não têm um fluxo constante, contínuo. De vez em quando vai ter, de vez em quando vai aparecer. São previsíveis, são ordinárias, porque eu posso planejar, inclusive, o ingresso dessas receitas, tá? Nós vamos ver que dá para perceber bem a diferença de uma e outra quando a gente analisa a definição por subespécie, né? Nós temos a espécie, receita corrente e receita de capital, e temos as fontes dessas receitas. Então, a separação por fontes, por origem dessas receitas, nessa subdivisão que nós vamos ver. O artigo 4º, então, coloca essas fontes e classificando a receita de acordo com a sua fonte. Receitas correntes. Em primeiro lugar, receita tributária. Nós já vimos, né, ao longo da análise do direito financeiro, que são muitas fontes de receita. Nossa, o Estado pode conseguir dinheiro de várias formas, inclusive se utilizando de atos jurídicos privados, né, naturalmente privados, mas que serão públicos porque exercidos pelo Estado. Mas o que vai pesar mesmo, a grande quantidade, o volume maior de receita, indiscutivelmente, é a receita tributária. E é essa que tem o ingresso diário, né? Por segundo. Vocês já devem conhecer o impostômetro que nós temos aqui na cidade de São Paulo. E esse impostômetro, ele gira por segundo e fala justamente da receita tributária ingressando, é só tributária, né? Chama impostômetro, mas é toda a receita tributária. Então, é um fluxo corrente, é um fluxo constante e é a grande arrecadação. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento da União deste ano ultrapassa bem, né, 1 bilhão e 200,
1 trilhão, desculpe, né? Coitada de mim, tô falando em bilhão ainda. 1 trilhão e 200 bilhões de reais só para esse ano a previsão de receita da União. Mais de 1 trilhão e 200 bilhões. Então é uma receita realmente corrente, é um fluxo constante. Receitas de contribuições são receitas tributárias também. Mas, como sempre, né, há um tempo da Lei 4.320 ainda se discutia se contribuição era tributo ou não, ficava naquela discussão teórica. Então, e a gente tem que ver que o efeito disso na lei orçamentária é importante. Nas receitas tributárias, nesse item, você vai colocar receitas tributárias não vinculadas, que são livres. Já nas contribuições, você já sabe que está colocando ali receitas vinculadas, que a despesa tem que estar ali do lado, né? Tem que estar emparelhado, porque as despesas são específicas, são obrigatórias. Receitas de serviço, se o ente público prestar serviços e cobrar por isso, se tiver ali um pagamento que não será tributo, será preço público, será uma receita originária e está lá em receita de serviços, pela prestação de serviços que tem uma remuneração que não é taxa, que não é tributo, porque se for tributo está lá no item das receitas tributárias. Nós temos a receita patrimonial, que é a receita que o Estado vai ter, por exemplo, do aluguel de um imóvel, da exploração do patrimônio público. Então, ali a gente coloca em receita patrimonial. A mesma coisa ali em relação à receita industrial, o lucro das empresas públicas, das indústrias, porque existem empresas controladas pelo Estado, as empresas estatais. Então, a gente tem receita industrial. Veja, tanto o lucro como o aluguel são receitas constantes. Há um fluxo de caixa aí periódico que nos dá essa ideia de receita corrente. Receita agropecuária, o Estado vai cuidar de boi, vai cuidar de plantação? Na verdade, o Estado controla a produção rural e muitas vezes ele compra a produção rural para controle de preço, para controle de safra e pode ganhar dinheiro, né? O Estado comprou a safra de milho, estocou lá nos silos. Quando ele vai vender o milho, subiu de preço, ele ganha dinheiro. Então, essa receita, né, nessa comercialização da agropecuária, aí, de produtos agropecuários, vai dar para o Estado o lucro. Aí, Estado é Estado, município, União, é todo mundo aí que pode trabalhar nessa área agropecuária. As transferências correntes, que serão recursos recebidos de um ente da federação que vai receber do outro ente, inclusive transferências constitucionais. A Constituição obriga que a União divida seus impostos com os estados e com os municípios, e isso acontece todo mês. Não é receita tributária, porque tributo é o tributo do próprio ente, arrecadado pelo próprio ente. É receita aí transferida, transferências correntes. E outras receitas correntes, outras quaisquer, porque tem muita receita que pode aparecer, então já tem ali um outras, né? A gente inclui ali qualquer coisa que apareça a mais. Agora, as receitas de capital, que vocês vão ver que não é sempre, né? Não é toda hora que o Estado vai fazer uma operação de crédito, que ele vai fazer um empréstimo. E aqui que eu lembro a vocês, receita pública, pelo conceito doutrinário, tem definitividade, então não entra empréstimo. Mas o empréstimo vai dar ao Estado um recurso, um dinheiro, e ele tem que colocar isso no orçamento. Então, a Lei 4.320 está considerando como receita aí qualquer entrada, qualquer ingresso, porque esse valor vai compor aquele total a ser gasto, aquele total que vai fazer frente à despesa. O dinheiro do empréstimo, as operações de crédito serão usadas para gastar, para fazer, realizar as despesas e atender aí os serviços públicos. Alienação de bens, a venda dos imóveis, dos bens públicos, através de concorrência. Existem os bens inservíveis que são vendidos por leilão. Então, de alguma forma, um patrimônio público, um bem público vai à venda, é alienado e isso gera uma receita, dinheiro, né? É claro que o patrimônio público não sofre nenhuma alteração. Existia um bem que foi vendido e no lugar entrou dinheiro, mas dinheiro é receita, né? Entra como receita.
Amortização de empréstimos. O que quer dizer amortização de empréstimo? Pagar um empréstimo. Só que aqui é receita. Então, é a amortização de empréstimo que alguém vai fazer, que alguém vai pagar para aquele ente estatal. Então, um empréstimo feito pelo BNDES, um empréstimo feito pela Caixa Econômica Federal, agora está na hora do dinheiro entrar. Essa receita vai entrar para os cofres da União. Então, será uma receita por amortização de empréstimo. O particular está pagando um empréstimo que recebeu, está diminuindo aí, amortizando o empréstimo para quem está recebendo, que é o Estado, é uma receita de capital. Como eu falei, volto a insistir, não é todo dia, não é toda hora que isso acontece, por isso a lei coloca ali, dá para prever, dá para fazer, mas existem, digamos, previsão de épocas, de períodos em que novos empréstimos serão feitos, amortizações serão recebidas, não há uma constância como a arrecadação tributária, por exemplo, que é toda hora, né? E transferências de capital, nós já falamos aqui, que um ente da federação transfere dinheiro para o outro e aquele que recebe essa transferência, muitas vezes transferência voluntária, quem recebe está recebendo uma receita, transferência de capital. Então, quando falamos transferência de capital, podemos estar nos referindo aí a uma despesa para quem transfere, para o ente transferidor, mas estamos falando também de uma receita para o ente que está recebendo a transferência. E provavelmente essa transferência, né, neste caso especificamente, está vinculada a uma despesa de capital. Vai haver uma obra pública, um investimento público, uma inversão financeira, que esse ente que está recebendo essa receita vinculada ao projeto que apresentou, ao pedido que fez de colaboração para o outro ente da federação. Então, está vinculado a transferência, a receita com uma despesa. E outras receitas de capital, porque pode acontecer, né, esporadicamente, qualquer outra forma de receber dinheiro que não estava previsto, né? Não é uma coisa muito normal que possa ser colocado ali. Então, fica com o nome de outras, né? A lei sempre tem que deixar em aberto um pouquinho aí de possibilidade para outras. E aqui nós temos uma questão, né, que diz que o disposto na Lei 4.320, as receitas estarão divididas pelas categorias econômicas de receita corrente e receita de capital. Aponte a opção falsa com relação a esse tema. Então, o que não é? Alternativa falsa, então aquela que a gente tem que anotar é a alternativa A. As receitas de capital são as provenientes de operações de crédito, cobrança de multas e juros de mora, não, né? Cobrança de multas e juros entra nas receitas correntes, na verdade são outras receitas correntes, né? Quando a gente for falar de outras. Alienação de bens, sim, amortização de empréstimos concedidos, sim, indenizações e restituições, aqui indenizações e restituições que esse Estado vai receber, né, não de pagamentos que serão feitos, transferência de capital e outras. Então, o que não está na lei, ele fala especificamente da lei, são as indenizações e restituições, porque, na verdade, acho que a ideia do examinador é que a indenização e a restituição é uma diminuição da receita, é um pagamento que terá que ser feito, e a gente vai, inclusive, tratar nesse curso sobre as restituições. Tá bom? Agora, as outras alternativas são corretas, então vamos ver, né? Então, são afirmações corretas. São receitas correntes, as tributárias, patrimonial, agropecuária, industrial, de contribuições, serviços e ainda as transferências correntes, exatamente o que a gente viu lá na lei. Os tributos são receitas que a doutrina classifica como derivadas, com certeza, né? Receitas derivadas são só tributos e multas. Receita tributária resultante da cobrança de tributos pagos pelos contribuintes, suas rendas e sobre suas atividades, suas rendas e suas propriedades. É isso mesmo, receita tributária, né? E por fim, será considerada receita de capital o superávit do orçamento corrente, segundo o disposto da Lei 4.320. Então, esse superávit aí do próprio orçamento, esses recebimentos a mais, vão entrar aí como receita de capital.
Então, vamos para o próximo item. Muito obrigada.